Bem-vindos mais uma vez àqueles que nos acompanham em casa. E nesta noite nós vamos adorar a Deus e vamos fazê-lo de todo o nosso coração e convidávamos a juntarem-se a nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tu pagaste por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Ela traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Ok, meus irmãos, muito boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos neste tempo de partilha, mais uma sexta-feira online, e na sequência daquilo que falámos na passada semana sobre o Pentecostes e vivermos uma vida cheia do poder, da presença de Deus, nesta noite gostaria de refletir convosco sobre a medida da estatura completa de Cristo. O texto de Paulo aos Efésios, na tradução Almeida Revista e Corrigida, capítulo 4, versículo 13, a última parte, diz: à medida da estatura completa de Cristo. Fala de crescimento espiritual, fala de desenvolvimento, fala de progresso, maturidade, avanço na vida espiritual. E a Bíblia ensina-nos que o Espírito Santo é o poder que pode transformar a nossa vida para nos ajudar a compreender corretamente o propósito que Deus tem para cada um de nós, a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas pessoas, muitos crentes, perguntam sobre como podemos conhecer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que possamos crescer em tudo e que possamos crescer e chegar à medida da estatura completa de Cristo. É um processo para a vida, é alguma coisa que requer o empenho de todos os nossos dias. E Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, desta feita na versão O Livro, ele diz: seguindo a verdade em amor, possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida. Crescer em todos os aspectos da nossa vida, segundo Cristo, que é a cabeça da igreja. Que desafio enorme, fantástico, crescer em todas as áreas, em todos os aspectos da vida. Também quando Paulo escreveu desta feita à igreja de Corinto, e em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Paulo diz assim, versão O Livro: queridos irmãos, não sejais infantis quanto à compreensão destas coisas. Quando se trata de imaginar o mal, nessa altura sim, convém que sejam como meninos inocentes, mas procurem entender as coisas desta natureza com a maturidade de pessoas adultas. Destacaria maturidade de pessoas adultas, não mais como crianças, sujeitos a birras, a tantas coisas do impulso, das emoções do momento. Paulo está a dizer aos crentes da igreja de Corinto: não, essa já não é a nossa forma de vida, mas a nossa forma de vida é a maturidade, a evidência da maturidade de pessoas adultas. Sabe, a medida da estatura completa de Cristo, que é o nosso tema, e conforme o texto de Efésios capítulo 4, última parte do verso 13, diz, é um processo, não é um evento. Não acontece num só dia, não aconteceu no momento em que aceitámos Jesus como nosso Salvador. Não é algo instantâneo, mas é um processo contínuo, desde a conversão até à glorificação, até ao arrebatamento e à glorificação deste corpo mortal. Diz que Paulo sabia que era uma luta, sabia que requeria empenho, mas que era possível. Possível progresso, possível o desenvolvimento, possível o avanço, possível não ficarmos estagnados na vida espiritual, mas haver desenvolvimento notório, visível, claro, aos olhos dos outros e em consciência daquilo que para nós próprios sabemos que está a acontecer na nossa própria vida. Aleluia! Este processo de crescimento, irmãos, tem a ver com o domínio dos apetites da carne. E temos que dominá-los. Disse que era um processo, precisamos substituir estes apetites da carne pelo caráter de Cristo. E estamos nesta luta, estamos neste processo. Por onde começamos é a grande pergunta. Muita gente diz, mas por onde é que eu vou começar? É uma pergunta pertinente, que talvez muitos estavam a fazer,
E eu gostaria de responder a essa pergunta nesta noite à luz daquilo que a palavra de Deus nos diz. João diz-nos em 1 de João, capítulo 3, versículo 9. 1 de João, capítulo 3, versículo 9, versão Almeida Revista e Atualizada, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é de divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia! Além do nascimento físico e natural que Nicodemos não entendeu quando Jesus lhe disse: necessário te é nascer de novo, ele perguntou: mas como? Como é que é possível voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Quando Jesus usou esta expressão, nascer de novo, não fala do nascimento físico, mas como a Escritura refere, nascer da água e do Espírito, nascer para uma nova vida em Jesus Cristo. E João está a dizer nesta sua epístola que quem já nasceu de novo tem uma nova semente. E o seu estilo de vida já não é a vida do pecado. O cristão convertido já não vive no pecado. Este já não é mais o seu estilo de vida. Talvez já foi, com certeza foi. Afinal de contas, desde que aceitamos Jesus como nosso Salvador, que nós estamos determinados a nos afastarmos do pecado, e há em nós um empenho crescente por uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de caráter, uma vida de integridade, uma vida de compromisso com a Sagrada Escritura, uma vida de zelo para com esta nova vida que temos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! O sentido aqui não é de que um cristão nunca mais vai pecar. 1 de João, capítulo 1, verso 8, refere que não devemos pecar. E não devemos. Mas não significa que nunca mais o vamos fazer, mas ainda somos humanos, ainda somos falíveis e ainda podemos ser influenciados pela nossa velha natureza, pelo mundo degenerado no qual nós ainda vivemos. Mas, em vez disso, o sentido bíblico de 1 de João, capítulo 1, verso 8, o sentido aqui é que o cristão não deve deixar que o pecado faça parte da sua vida cotidiana. Não é mais o pecado que o pode caracterizar. O pecado já não nos pode caracterizar. Tem que ser a santidade que nos caracteriza. Amém. Observe a tradução da paráfrase, a mensagem do texto de 1 de João, capítulo 3, o versículo seguinte, o versículo 9, que diz assim: os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser, fazendo deles aquilo que são. Não é próprio da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. O que significa isto? Significa que houve uma revolução, houve uma mudança. Estamos em obras, estamos em transformação. Deus está a fazer updates na nossa vida. Deus está a operar em nós e a boa obra que Ele um dia iniciou em nós ainda não está concluída, mas está em processo. Graças a Deus, porque já não somos aquilo que fomos antes. Mas ainda não somos exatamente tudo aquilo que Deus quer. Estamos em processo, estamos em avanço, estamos na caminhada cristã, estamos nesta corrida, usando algumas das simbologias bíblicas que caracterizam este aspecto da vida e de desafio que Deus traz para nós e à nossa vida ainda hoje. Não é próprio da natureza dos nascidos de Deus praticar ou ostentar o pecado. Não fazem do pecado uma prática. São declarações que João pronuncia para aqueles que têm a nova natureza em Jesus Cristo, tendo aceito já como seu único, suficiente Salvador e Senhor das suas vidas. Um cristão
e deixe-me dizer, entre aspas, verdadeiramente convertido, naturalmente, às vezes ainda vai tropeçar e pecar, mas a sua vida está focada numa luta ferrenha para evitar o pecado. Uma luta no qual ele empenha todo o seu esforço. E é por isso que a Escritura nos lembra que nós somos ainda parte da igreja militante. Precisamos militar a boa milícia da fé. Esta luta pelo Evangelho, esta luta pela fé, esta luta pela vida espiritual. E se formos fiéis como igreja militante, um dia nós vamos ser igreja triunfante e vamos estar na presença de Deus por toda a eternidade. É o nosso alvo, é o nosso objetivo, sermos fiéis até ao fim, ao longo da nossa caminhada aqui com Deus. Irmãos, este é um processo de aprendizagem e de uma prática recorrente, não apenas de resistirmos à tentação, e precisamos fazê-lo, mas também fugir da aparência do mal, fugir das circunstâncias em que sabemos que poderemos ser tentados a transgredir. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, na tradução Almeida Revista e Corrigida, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, a Escritura diz-nos assim: fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, diz o verso 19, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E diz o verso 20, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais ambos pertencem a Deus. Quer o nosso espírito, mas também o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E queremos ser um templo limpo, que o Espírito Santo de Deus possa habitar e ter prazer em habitar em nós, habitar no nosso coração, habitar na nossa vida. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, que já citámos no início e que serve de mote para o tema desta partilha desta noite, neste capítulo 4, Paulo cria muita ênfase e apresenta uma fórmula prática para se vencer o pecado. Paulo apresenta aquilo que devemos fazer para sermos vitoriosos sobre o pecado. Ele ilustra o método com vários exemplos tangíveis, conhecidos, práticos, de forma a nós podermos entender claramente todo este processo e tudo aquilo que ele envolve. Quando nós examinamos estes versículos do capítulo 4, notamos 3 passos principais, destacadamente que surgem, que nós precisamos dar para passarmos de uma vida pecaminosa para outra que representemos apropriadamente a obra de Deus, do Deus que está conosco, do Deus que está em nós, e representar adequadamente a obra de Deus e o Deus da obra. Esta é a instrução de Paulo relativamente à superação da nossa inclinação natural para o pecado. Ele diz em Efésios capítulo 4, e quero-vos convidar a ler desde o verso 22 até ao verso 24, e desta feita estou a usar várias traduções, mas usar a tradução Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: vos despojeis do velho homem e da velha mulher, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências fala-nos de desejos fortes, que antes de termos Jesus como nosso Salvador e Senhor, eram desejos irresistíveis. Não conseguíamos controlá-los, tantas vezes não conseguíamos dizer não, por isso os denominamos como vícios e domínio sobre nós. Por isso Paulo está a dizer: vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis
Aleluia, aleluia. Vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem. Velho homem, velha natureza, novo homem, nova natureza. Vos revistais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não é uma imitação de santidade, não é uma imitação de justiça, mas é em verdadeira justiça, em verdadeira santidade. Que desafio! Despojarmos-nos do velho eu. É o primeiro destaque que eu gostaria que refletíssemos juntos. Despojarmos-nos do antigo eu, do velho eu. E este é o primeiro passo quando Paulo diz que é necessário nos desfazermos, nos despejarmos, nos despirmos do velho homem. E para fazermos isto, nós temos que entender que o velho homem é a nossa natureza egoísta, carnal, individualista, que é hostil a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7... Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 7, Almeida Revista e Corrigida, diz, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Precisamos da inclinação do Espírito, não da inclinação da carne. A inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus, aos princípios de Deus, à palavra de Deus. Mas a inclinação do Espírito está. E queremos que esta seja a inclinação da nossa vida. Não para o lado da carne, não para o lado da antiga natureza, mas da nova. E sabe qual é a natureza que vai vencer em nós? É aquela que nós alimentarmos. Por isso, nós precisamos alimentar a nova natureza, a natureza espiritual que recebemos de Deus. E sim, deixe-me dizer desta forma, temos que fazer passar fome. A velha natureza. É um processo. Todos nós estamos em esforço contínuo, numa luta, empenhados para a cada dia sermos vitoriosos sobre estas coisas que nos querem destruir. Sabe, com o passar do tempo, Deus milagrosamente mudou o pior que havia em nós e o poder transformador do seu Espírito operou em nós e nos libertou da nossa velha maneira de viver. Ele libertou-nos dos inúmeros pecados que nos aprisionavam, pecados que alguns deles pensávamos que jamais iríamos ser capazes de vencer, de ultrapassar. Assim, nós pudemos ser libertos. Aceitando Jesus como Salvador, o Espírito Santo veio habitar em nós e nós podemos ser libertos das amarras que nos prendiam, que nos enlaçavam e que nos fizeram escravos durante tanto tempo, tantos anos. Mas uma nova vida em Jesus Cristo aconteceu em nós. Louvado seja Deus, Ele libertou-nos e Ele nos deu uma nova vida. E a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus Cristo. E vivemos neste reino. No passado domingo, estávamos a falar de um jovem que ficou conhecido como o moço rico, o jovem rico. E a preocupação dele era ir ter com Jesus e perguntar, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino, para herdar a vida eterna? E Jesus vai-lhe dizer, para que ele fizesse parte do reino, ele precisava aceitar os desafios que Jesus lhe lançou. Ele não teve coragem de o fazer. Por isso, a sua vida não mudou. E a Bíblia diz que ele retirou-se muito triste. Havia razões materialistas que dominaram as suas escolhas. Não foram boas escolhas, porque é a única pessoa que me recordo que saiu da presença de Jesus triste. Eu louvo a Deus porque as histórias da Bíblia estão repletas de encontros com Deus, de encontros com a pessoa de Jesus, em que pessoas vinham farrapos, frangalhos, vinham sem esperança, vinham desiludidas, vinham depois de tantos anos pensando que já não era possível e encontraram saúde, encontraram salvação, encontraram libertação, encontraram esperança, encontraram paz, encontraram uma vida cheia do poder de Deus para resistir no dia mau, como diz Paulo aos Efésios, e depois de havermos feito tudo o que é suposto fazermos, nesta luta, permanecermos firmes. Amém. Esta
é a nossa luta, este é o nosso empenho, esta é a perspectiva com que queremos e devemos viver a nossa vida. Com a ajuda de Deus, somos libertos progressivamente de um caminho de vida que era errado, que era hostil a Deus, o qual Paulo chama, em Romanos 6, verso 16, chama de caminho da servidão, da escravidão, para nos livrarmos dessa escravidão. E Paulo diz, em Colossenses capítulo 3, verso 5, e irei agora citar este versículo na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz: matem os desejos deste mundo que agem em vós, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más e os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Matem. Há coisas que precisamos deixar literalmente morrer à fome. Ouça, na medida que nós estudamos a palavra de Deus, na medida que nós lemos as Escrituras, na medida em que a Bíblia se torna a nossa única regra de fé e de prática para a vida, quando fomos convertidos, quando fomos batizados, quando fomos caminhando com Deus, nós continuamos a ver revelados na Escritura os detalhes da nossa natureza humana, mas também as Escrituras nos ajudam a identificar as mudanças que ainda precisamos fazer. A palavra de Deus, se permitirmos, ela corta e ela penetra até ao íntimo, até ao âmago do nosso ser. Hebreus 4:12, texto que muitos poderíamos citar de cor, mesmo no lugar onde você está, na sua casa, a assistir a esta transmissão. A parte final deste versículo diz que a Escritura é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Na medida que lemos a Escritura, esta Escritura corta, esta Escritura penetra-nos, atinge o íntimo do nosso ser, ali mesmo, no mais íntimo, na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Deixe-me ainda dizer-lhe nesta noite, a palavra de Deus, ela auxilia-nos a identificar os nossos atos, os nossos pensamentos errados. O estudo da Bíblia é necessário para o crescimento espiritual. Na medida que estudamos as Escrituras, nós crescemos espiritualmente, não apenas em conhecimento, mas se é um crescimento espiritual, nós crescemos também em vivência. E esse é o genuíno crescimento que podemos chamar de espiritual. Então, nós podemos afastar-nos de vícios sugadores e de amarras de pecado e ter pensamentos puros e boas obras na medida que enchemos a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Mas preciso dizer-lhe nesta noite, não podemos fazer isto sozinhos. Simplesmente não é possível sem ajuda. Precisamos de ajuda, precisamos uns dos outros e precisamos, sobretudo, que o Espírito Santo de Deus seja derramado a cada dia, nos revista em cada dia. E este Espírito, ele pode renovar-nos diariamente e dar-nos forças. É o Espírito Santo de Deus. Força à nossa nova natureza para nós termos sucesso, para termos êxito na luta contra o pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, texto que ainda gostaria de ler. Tradução revista e corrigida, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Com a ajuda do Espírito Santo, podemos mortificar as obras da carne. E é isto que diz Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis, diz a Escritura. E nós queremos viver. Não apenas fala da vida eterna com Deus, mas de uma vida com abundância aqui, em que o Espírito Santo nos enche e vivemos debaixo do seu domínio e vivemos dentro das diretrizes e parâmetros que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Alguns perdem
a luta contra o pecado, porque tentam vencê-lo pela sua própria força. E tantas vezes fazem planos e esses planos são frustrados. E tantas vezes se esforçam e nada acontece. Mas em vez de usarmos a nossa força, precisamos acercar-nos de Deus. E Deus, pelo seu poder, Ele operará em nós pelo Espírito Santo. Paulo reconhece esta deficiência humana e ele conhecia perfeitamente o impacto da natureza humana sobre o nosso comportamento. Ele escreveu que, por vezes, em Romanos 7,21, queria fazer o bem, mas era o mal que estava lá, porque saltava naturalmente. Não é possível viver na estatura da medida de Cristo em piloto automático, em cruise control espiritual. Não é possível isso. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar em pleno desempenho na vida espiritual, com foco total, atenção. Não podemos estar distraídos com nada. E sabe, mortificar as obras da carne é o grande desafio. E somente através da presença do Espírito Santo em nós é que nós podemos viver esta vida de acordo com as normas de Deus. E Paulo diz isso em Gálatas 2,20. E também, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser redimidos. Todos aqueles que ainda não aceitaram podem começar uma nova etapa hoje, nesta noite. Amanhã, se ainda for o dia da oportunidade, mas não deixe para amanhã aquilo que hoje deve ser feito. Deus quer remir-nos de toda a iniquidade, diz Tito 2,14, e purificar-nos para sermos um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Deus quer que sejamos um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Com a ajuda de Deus, nós podemos vencer. Com a ajuda de Deus, nós podemos crescer. Outra coisa que é muito importante ser feita é revestirmos-nos do novo, despojarmos-nos do velho, primeiro ponto. Segundo ponto, vestirmos-nos do novo, ou revestirmos-nos do novo. Se nós lutarmos sozinhos para nos despojarmos do nosso antigo eu, da nossa velha natureza, o processo de superação fica incompleto, ou até será impossível. Agora vem a parte mais difícil. Nós devemos, com a ajuda de Deus, imprimir no nosso caráter traços positivos, que são o oposto das falhas que nós identificamos antes. E como Paulo explica, nós temos que nos revestir do novo homem. Efésios capítulo 4, verso 24, vos revestirdes do novo, com todas as suas características. Devemos concentrar a nossa atenção e o nosso esforço num comportamento santo que nós queremos evidenciar, que nós queremos apresentar, não apenas diante dos outros, primeiramente diante de Deus. Temos que nos concentrar a eliminar coisas negativas que o Espírito Santo ainda nos mostra. E é aqui onde os exemplos que Paulo usa são tão instrutivos e tão úteis para nós. No verso 25 ele diz: por isso, deixai a mentira e falai verdade, cada um com o seu próximo. São coisas concretas que Paulo ensina para ultrapassarmos coisas da velha natureza e vivermos aquilo que é da nova. Quando é que um mentiroso deixa de ser mentiroso? Ele deixa de ser um mentiroso não apenas por ficar de boca fechada. Não é assim que ele deixa de ser um mentiroso. Ele ainda é um mentiroso que vive entre mentiras, por assim dizer. A única maneira em que pode demonstrar a mudança no seu caráter é falando cada um a verdade com o seu próximo. Não é ficar de boca fechada. É ela, quando se abre, já não fala a mentira, mas agora fala a verdade. As verdades de Deus, a verdade daquilo que aconteceu na sua vida, a verdade da libertação que Jesus operou no seu ser. Mas sabe, nós precisamos despir-nos do velho e revestirmos do novo. Amém. Paulo comenta outro exemplo, que é o ato de roubar. Não apenas de mentir, mas de roubar. Quando é que um ladrão deixa de ser ladrão? Um ladrão que não esteja a roubar alguma coisa naquele momento, pode-se dizer que já deixou de ser ladrão. Não.
Ele não está a ter oportunidade de ser aquilo que ele queria fazer, ou de fazer aquilo que ele queria fazer. A única forma de um ladrão demonstrar que mudou a sua atitude é começar de forma consistente a fazer o oposto, a repartir, a abençoar. O roubo é simplesmente um ato de apropriação indevida. O ato oposto a essa atitude de roubar é dar, é repartir. E com a ajuda de Deus, um ex-ladrão, diz Paulo, aprenderá a trabalhar, e no verso 28 Paulo diz, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Agora ele não tira dos outros, mas agora ele dá àqueles que têm necessidade. Isto fala de mudança, isto fala de despir do velho e vestir do novo. Louvado seja Deus, porque a maioria daqueles que estão a ouvir-me nesta noite, este processo já aconteceu na sua vida. Deus ainda está limando arestas, trabalhando em áreas na nossa vida, mas estamos a crescer, estamos a avançar e há algo tremendo que Deus já fez e queremos celebrar isso, mas queremos continuar conscientes de que a obra ainda não está terminada. Paulo cita ainda outro exemplo que tem que ver com o modo como comunicamos. Usamos palavras destrutivas ou palavras que edificam? Frequentemente a nossa língua, antes de conhecer Jesus, ela manifestava a nossa natureza má, que era aquela que nos dominava. E ainda hoje podemos afirmar que a língua, ela vai demonstrar qual é a natureza dominante que está em nós. Se é boa ou se é a má. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A tradução Almeida Revista e Atualizada em Mateus capítulo 12, verso 34, diz exatamente isto. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que é que enche o nosso coração? A nossa boca irá falar daquilo que enche o nosso coração. Tiago diz-nos que a língua desenfreada é um mundo de intranquilidade. Por isso, Tiago diz que devemos aprender a dominar a nossa língua. Às vezes é importante manter o silêncio, às vezes há conversas que simplesmente não importam, não interessam, porque não edificam de todo, corrompem. E Provérbios 17, 28 diz, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Precisamos discernir os momentos para falar ou o momento para estar calado. Efésios 4, 29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. As asneiras, os palavrões já não fazem parte da nova natureza. Mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Já não é palavra torpe, mas palavras que edificam, que abençoam. E sabe, para vencer a tendência de falar coisas erradas, coisas que não edificam, a linguagem torpe, nós devemos pedir a Deus que pelo poder do seu Espírito Santo nos ajude guiando as nossas conversas para encorajamento e para edificação dos outros, em lugar de tantas outras coisas que era a direção que as nossas conversas antes tinham. As nossas palavras devem brotar de um manancial de vida, como diz Provérbios capítulo 10, versículo 11. A nossa conversa deve ser como prata, diz Provérbios capítulo 10, verso 20. Devemos rogar a Deus para que a nossa linguagem seja sempre agradável e temperada com sal, como diz Colossenses capítulo 4 e o versículo 6. E podemos vencer estas características ruins, concentrando-nos no comportamento justo, caminhando para a medida da estatura completa de Cristo. Através do uso desta fórmula e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a mudança torna-se uma parte permanente e em processo contínuo na nossa vida e do nosso caráter. E quero concluir nesta noite com uma pergunta. Qual é o espírito que nos domina? Qual é o espírito que está em nós? O Espírito de Deus contrasta com o espírito da amargura, da ira, do ódio, do ressentimento. Efésios capítulo 4, verso 31 e 32 diz: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémias e toda a malícia seja
tirada de entre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tudo vem através de Cristo, por isso precisamos aceitá-lo e Ele ser o Senhor da nossa vida. Quando cedemos à natureza do velho homem, com todas as suas práticas corruptas, conforme diz o verso 27, damos lugar ao diabo, mas a Escritura exorta-nos para não darmos lugar ao diabo. Quando somos amáveis e clementes, nós refletimos o Espírito de Deus. Talvez agora possamos compreender porque é que é possível extinguir o Espírito de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz: não extingais o Espírito de Deus. Se recusarmos a sua orientação, se praticarmos o roubo, a mentira, a conversação, Satanás gosta desses ambientes e é nesses ambientes que Satanás vive e se move e opera. Mas quando nos revestimos do espírito do novo homem, prevalecem os resultados opostos. Satanás odeia um comportamento segundo os padrões das Escrituras, porque ele não pode prevalecer num ambiente assim. No entanto, o Espírito de Deus, ele desenvolve-se numa pessoa que se esforça para viver uma vida piedosa, ajudando essa pessoa a chegar ao plano, à concretização daquilo que está no seu coração. E esta é a conclusão e aplicação que queremos trazer para nós nesta noite. Tudo isto que acabámos de refletir ilustra maravilhosamente algumas verdades simples, diria, mas profundas, estruturais, basilares. Quando nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, Tiago capítulo 4, verso 7, diz que ele fugirá de nós. Mas para isso temos que obedecer a Cristo. Temos que ser sujeitos à sua palavra. E como Paulo disse em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não cumprireis os desejos fortes da vossa carne quando estiverdes a andar em espírito. Então é em espírito que nós precisamos de andar. O meio mais simples de tirar o ar de um copo é enchê-lo de água. Do mesmo modo, Deus pode superar a nossa natureza humana, na nossa mente, no nosso coração, com a sua natureza e os seus inúmeros atributos divinos. Aqueles atributos comunicáveis que Deus deseja derramar sobre a nossa vida para encherem o nosso coração. Não queremos ser crentes que têm a mente e o coração cheio de ar, mas cheio destes atributos maravilhosos, comunicáveis, que Deus nos tem dado e concedido. Como diz 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Por isso, empenhem-se para acrescentar à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem a crescer na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Diz a Nova Versão Internacional neste texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Quero orar nesta noite por nós e quero que esta oração esteja envolvida num apelo consciente. Tudo o que dissemos não significa todo o empenho, todo o esforço, o Espírito Santo habitando em nós, não significa que, às vezes, não pequemos ainda. Mas já não somos pecadores que de vez em quando fazem umas coisas engraçadas, interessantes, piedosas. Mas somos santos que às vezes ainda falham. Aquilo que nos caracteriza já não é o pecado, mas a santidade. E esta é uma mudança revolucionária que aconteceu na nossa vida. Paulo dizia, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Filipenses
capítulo 3, versos 13 e 14, Almeida Revista e Atualizada, diz-nos isto: prossigo para o alvo. Este é um dos textos bíblicos que eu mais gosto. E ao orar nesta noite, eu quero orar por si e por mim, pedindo: Senhor, ajuda-me a prosseguir. Senhor, ajuda-me a continuar a avançar em direção ao alvo, ao objetivo. Não quero desviar-me nem para a direita, nem para a esquerda. Não quero voltar atrás. A palavra de Deus diz que a alma do Senhor não tem prazer daquele que retrocede, mas daquele que avança até ao fim. Até ao fim. E no livro de Hebreus, olhe, ore com isto em mente, juntamente comigo nesta noite. Encontramos no livro, na carta aos Hebreus, estas palavras tão encorajadoras. Portanto, fiquem firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus. Ore nesta convicção de que, apesar das suas fraquezas ainda em alguma área, temos um grande sacerdote poderoso, que é Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Não, 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 não. Jesus compreende, Jesus sabe. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança ao chegarmos perto do trono divino, e vamos fazê-lo. Reitero, agora mesmo, através da nossa oração, tenhamos confiança ao chegarmos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. A Nova Tradução na linguagem de hoje expressa este versículo desta forma. Por isso, queridos irmãos, deixemos tudo o que atrapalha e o pecado que se quer agarrar a nós, e vamos correr sem desanimar a corrida que está diante de nós. Vamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus e vamos deixar que Ele desenvolva, fortaleça a nossa fé. Hebreus 12 fala-nos sobre isto. E olhe, a nossa oração agora é para que tudo aquilo que ouvimos, que refletimos, que eu preguei, que você ouviu, que nós conhecemos, seja mais do que uma outra oportunidade em que falamos, em que ouvimos, em que refletimos, em que abrimos a Bíblia, em que lemos, mas que este momento possa constituir-se em mais uma oportunidade da obra que Deus está a fazer na sua vida e na minha vida. Em mais um pouco de aperfeiçoamento, em mais um pouco da ação do Espírito de Deus em nós. A nossa transformação definitiva acontecerá quando nós chegarmos à presença do Senhor. E aí teremos um corpo semelhante ao corpo glorificado de Jesus. Por isso vamos orar por fidelidade, vamos orar por força, vamos orar por capacitação para podermos chegar ao fim fiéis a Deus, fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, não nos querendo desviar, mas permanecendo no caminho, permanecendo no rumo, permanecendo na rota. Não deixemos que a nossa vida se afunde, mas continuando a caminhar para Jesus, renunciando a toda a impiedade, renunciando a concupiscências mundanas. Irmãos, vivamos neste presente século de uma forma sóbria, de uma forma justa, de uma forma piamente, como diz a Escritura, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Já tínhamos citado esta última parte de Tito, capítulo 2, verso 12 até o verso 14. Vamos ser fiéis. Vamos pedir a intercessão nesta noite por aqueles que estão à nossa volta, mas vamos rogar também por nós. É precioso orar pelos outros, é precioso interceder em favor dos outros, mas é imperativo também que nós mesmos não venhamos a ser achados desqualificados. Queridos, um dia destes Jesus voltará e Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e o fará ficar semelhante ao corpo glorioso de Jesus. E sabe,
é o que diz Filipenses capítulo 3, verso 20, 21. Aguardamos esse dia. Vamos orar até que esse dia chegue. Como precisamos continuar a ser uma igreja que milita a boa milícia da fé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida, aquele que nos trouxe a redenção, aquele que nos trouxe um novo viver, paz, um rumo, um foco, um significado para a nossa vida, no nome que é sobre todo o nome, chegamos a Ti com louvor e com gratidão, nosso Pai, e chegamos a Ti rogando que nos dês força, que nos capacites, que nos renoves, para vivermos estes dias crescendo até à medida da estatura de Cristo. Obrigado porque Jesus é o nosso exemplo. Obrigado porque Jesus é a bitola demonstrativa de onde devemos chegar, de para onde devemos caminhar. E, Senhor, sabemos que enquanto estivermos aqui, nunca poderemos dizer, já não preciso fazer nada mais. Mas sabemos, Senhor, que enquanto estamos aqui, há processo, há desenvolvimento que precisa ser realizado em nós. Por isso oro para que abençoes o Teu povo e para que nos renoves e que o Teu Espírito possa estar a encher poderosamente a vida de cada um de nós, para que possamos resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Glória ao Teu nome. Queridos, desejo que Deus vos continue a fortalecer, a abençoar, querendo Deus, no próximo domingo, vamos refletir sobre 3 tipos de espiritualidade. Qual é o nível e o tipo de espiritualidade que eu devo ter? Estou entusiasmado na preparação desta mensagem. Comecei hoje mesmo e ao longo desta semana poderei refletir sobre ela. E estou orando para que Deus ministre a minha vida enquanto estou a buscar e a preparar. E Deus possa ministrar à sua e à minha, quando estivermos no próximo domingo na casa de Deus, ou para aqueles irmãos que ainda não têm condições de estar presencialmente. Aqueles que vão assistir online igualmente, Deus possa tocar a vossa vida, porque a palavra de Deus, ela pode alcançar cada um no lugar onde está. Ou aqui na casa de Deus, onde agora mesmo estou a gravar esta transmissão, ou mesmo na sua casa. Oramos para que a palavra de Deus alcance, atinja, toque cada um no lugar onde está e na necessidade que tem. Bem-haja até domingo, querendo Deus, o Senhor vos abençoe muito. Amém.